Capítulo 15. As forças sutis da mente. O escritor não poderia deixar de ressaltar que o pensamento dinâmico opera no plano mental humano da mesma forma que opera no plano atômico. De fato, o homem tem o mesmo poder do átomo. Esse poder humano vem de um plano superior ao átomo, mas opera da mesma maneira. Assim como o corpo humano apresenta vida física em um estágio diferente da vida mineral, vegetal e animal, ele também apresenta uma consciência gloriosa, reservada às mais avançadas formas de vida. Em suas regiões mentais, o homem tem um poder igual ao do átomo, de atrair as partículas da substância para ele, combinando-as com outras partículas para a construção do seu corpo. Tem a mentação celular semelhante à das plantas, que constroem e reparam as partes danificadas do seu corpo, e, como os animais, ele possui as paixões, os desejos e as emoções. Além do homem ser capaz de usar as qualidades físicas que ele tem em seu corpo, ele também pode, consciente ou inconscientemente, fazer uso dos poderes mentais elementares em sua vida mental. E quando ele faz isso a partir de um entendimento guiado pela vontade, ele se torna um ser diferenciado. Essa é a base dos ensinamentos ocultos, dos mistérios antigos e das modernas sociedades secretas esotéricas, como a Rosa Cruz e a Hermética. Vale ressaltar que existem sociedades dirigidas por pessoas inescrupulosas, que são imitações das originais, que intimidam e cobram quantias dos seus membros. As verdadeiras sociedades secretas não necessitam de intimidação e de cobrança. Retornando ao assunto, devo dizer que a mente individual do homem está em conexão direta, não apenas com a mente cósmica, como com todas as outras mentes individuais. Assim como as partículas juntas formam linhas de atração, as mentes humanas juntas formam linhas mentais e exercem formas de atração entre as pessoas. E assim como as partículas são influenciadas à distância por outras partículas, as mentes humanas são influenciadas à distância por outras mentes humanas, compartilhando desejos, estados mentais e excitação. Assim como é em cima, é embaixo, diz o velho ditado ocultista. Os fenômenos da transferência mental, da telepatia, projeção mental, sugestão, hipnotismo, etc., podem ser explicados pela teoria do pensamento dinâmico, como citado nesse livro, onde é explicado que a lei funciona da mesma maneira em todos os planos. Se o leitor meditar nessa afirmação e aplicá-la em sua vida e em seus estudos, ele finalmente achará a chave para muitos mistérios. Vamos considerar a produção mental na mente humana. Existe nessa produção um fenômeno conhecido como força mental ou força do pensamento, que produz as vibrações mentais, ondas mentais, transferências mentais e influências mentais. Para entender essas coisas, precisamos entender o processo de produção mental. Em primeiro lugar, devemos entender que o cérebro é o órgão da mente usado na produção do pensamento. Porém, ainda assim, o cérebro não pode pensar. Não existe matéria cerebral que indique o pensamento. O cérebro e as outras partes do sistema nervoso são compostos de uma certa substância, uma forma de plasma, que é usada na produção do pensamento. A ciência não admite essa substância, pois ela não é visível a olho nu ou por instrumentos, mas ocultistas treinados sabem que ela existe. Essa fina substância escapa da percepção dos microscópios dos biologistas e anatomistas, e, consequentemente, a busca da mente no cérebro é inútil. Existe algo além de tecido no cérebro, mas lembre-se, esse algo é substância e não a própria mente. O pensamento é uma forma de excitação na substância cerebral, a qual chamamos de psicoplasma ou matrix da mente. Essa excitação no psicoplasma se manifesta na forma de vibração das partículas. Os cientistas sabem que no processo do pensamento existe uso de energia e de substância,
pois isso foi demonstrado em experimentos. O segredo da produção do pensamento não reside no cérebro ou no sistema nervoso, os quais são apenas um substrato onde a mente trabalha usando como molde para a produção. Os pensamentos são o produto de uma força mental dirigida sobre uma substância na forma de psicoplasma, e a energia é manifestada na produção do pensamento pela lei da atração. Você pode perguntar: o que é a força e a energia? A resposta é força mental. Apesar da resposta estar bem na cara dos cientistas, eles negam que a mente contenha força e energia e persistem na ideia de que a força do pensamento é uma coisa mecânica, derivada das formas comuns de energia, como calor, luz e eletricidade. Eles ignoram o fato de que a mente tem uma força sutil usada para fazer o trabalho. Como os átomos se atraem e se movem juntos, existe alguma evidência de força e energia que não seja calor, luz ou eletricidade? Qual é essa força? Quando um homem deseja fechar a sua mão, ele envia uma corrente dessa força sutil do nervo para o músculo, e quando o músculo se contrai, a mão fecha. Um processo similar é usado em toda a ação muscular. A ciência admite a existência dessa força e a chama de energia nervosa, sustentando que ela deve agir como a eletricidade ou ser a própria eletricidade. Eles se apoiam no fato de que quando uma corrente elétrica é aplicada no corpo de um animal vivo ou morto, o músculo se contrai. Mas a força nervosa não pode ser classificada como eletricidade, pois não há registro de corrente elétrica. Para provar que existe o uso de substância e de energia durante a produção do pensamento, a ciência aponta para o fato de que há um aumento de temperatura no nervo e no cérebro quando são usados por um longo período em um pensamento. Os cientistas têm defendido que o pensamento é uma forma de energia semelhante à que move os trens ou automóveis, produzindo no processo o calor que resulta da atividade da substância resistente e do substrato. A ciência leva a crer que o pensamento e a mente são puramente imateriais. Ela leva a crer que a matéria pensa, ao invés de admitir que a mente usa a matéria para a produção do pensamento. A teoria da mente e da substância considera que ambas são aspectos de algo maior. Com essa ideia em mente, a teoria materialista se torna motivo de piada. A força mental sutil está evidente a todos que procuram por ela, e apesar de não poder ser registrada por instrumentos, ela pode ser percebida pelas mentes das pessoas através do pensamento. Podemos ser o registro vivo dessa forma de energia, que por estar em um grau muito superior, não pode ser captada pelos mesmos instrumentos que registram o calor, a luz, a eletricidade e o magnetismo.